Você está precisando fazer SEO com a aplicação React.js? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira bem legal de fazer isso. Para vocês entenderem o contexto desse vídeo, antes eu preciso explicar o que SEO significa. SEO em inglês é Search Engine Optimization. Basicamente, são técnicas ou métodos que a gente utiliza para poder ranquear o nosso site lá no Google. Ou seja, se você desenvolveu alguma aplicação ou algum site e você quer que ela apareça na pesquisa lá do Google, você precisa fazer algumas configurações. E SEO se trata desse processo, de como que você otimiza essas configurações para que seu site suba cada vez mais no ranking e apareça nas primeiras páginas. Como eu falei, quando você cria um site é necessário avisar o Google que ele existe e o conteúdo que tem dentro dele. E para isso, além de fazer algumas configurações lá dentro da plataforma do Google, você também precisa seguir algumas etapas. E eu vou usar só o Google nesse vídeo porque a gente sabe que ele é o mais importante no fim das contas, não é mesmo? Então vamos lá. Para o Google saber que seu site existe, depois que você vai lá e avisa ele, através do Google Search Console, ele utiliza de 3 etapas: o crawling, a indexação e o ranqueamento. Na etapa do crawling, o Google rastreia os links que existem dentro do seu site. E para isso ele usa uns robozinhos que se chamam Googlebots. Basicamente o que esses robôs fazem é navegar no seu site e encontrar todos os links e todas as URLs que existem dentro dele. Depois que ele tem todos esses links, essas URLs, ele guarda elas dentro do banco de dados. E aí a gente vai para a etapa 2. Na etapa 2, o Google faz um processo chamado indexação. Em sequência, o Google passa para a etapa da indexação. Nessa etapa, ele pega todas aquelas URLs que foram coletadas lá na fase do crawling e sai entrando dentro de cada uma delas para coletar de que aquela página fala. Nesse processo, ele obtém informações como o tempo de carregamento da sua página, o conteúdo dela, as principais palavras-chave, as imagens. Ele também verifica se a página tem as tags de acessibilidade, como a tag alt do IMG, e por aí vai. O objetivo é realmente entender de que seu site, de que aquele link que está dentro do banco de dados dele está falando. O processo de crawling e indexação acontecem o tempo inteiro. Só dessa forma, o Google vai conseguir se manter atualizado sobre o conteúdo do seu site e sobre o que ele está falando, e exibir ele de forma mais aprimorada na barra de pesquisa. E aí, a gente vai para a última etapa, que é o ranqueamento. Basicamente, nessa etapa, o Google cruza uma série de informações que ele coletou nas etapas anteriores com o objetivo de ranquear seu site. Ele te dá uma pontuação imaginária. Essa pontuação serve para determinar qual é a sua posição na pesquisa após a sua busca de um usuário. E aí, a gente parte para o ranqueamento. Nessa etapa, o Google ele pega todas as informações que ele coletou nas 2 etapas anteriores, no crawling e na indexação, e a partir dessas informações ele te dá uma pontuação imaginária. Essas pontuações servem para te colocar dentro de um ranking. Esse ranking é o ranking que vai determinar qual é a sua posição quando é uma busca relacionada com um tema que você fala no seu site ou na sua aplicação. Esse tema é muito complexo, inclusive tem profissionais que são especializados apenas em melhorar o ranqueamento de websites, então não me cabe falar sobre isso muito aqui, mas, de forma resumida, o que o Google tenta fazer é dar um match entre o que o usuário pesquisou, as palavras-chave do seu site e a relevância do conteúdo dentro do site. A relevância do conteúdo é feita através de um algoritmo que o Google determina se o conteúdo é relevante ou não. Como falei, não vou me aprofundar. Agora que a gente sabe de forma razoável o que é SEO, a gente pode dar continuidade para o vídeo e eu mostrar qual é o meu problema para vocês. Já faz cerca de 4 anos que eu desenvolvo SPAs utilizando JavaScript. Porém, até então eu apenas tinha desenvolvido aplicações internas que rodavam dentro do ambiente corporativo, ou então, mesmo que eu rodasse na internet, ela não tinha necessidade de aparecer nas buscas do Google. Então eu nunca precisei usar SEO com React ou então com Angular. Eu apenas fazia as aplicações, subia elas e estava pronto para o cliente usar. Porém, recentemente eu fui incumbido de ranquear uma aplicação em React.js. A aplicação já estava desenvolvida, já estava online inclusive, só que o SEO estava um grande de uma porcaria. Então eu precisava melhorar ele. E essa aplicação ela tinha certas peculiaridades. A primeira peculiaridade é que ela tinha mais de 3.000 páginas. E essas 3.000 páginas eram todas renderizadas através de consultas lá no back-end. Então sempre que a gente abria a página, tinha que esperar que fosse feita uma consulta lá no back-end. Após essa consulta ser executada, a gente finalmente teria a página sendo mostrada pra gente. A segunda
é que todas essas páginas precisavam ser ranqueadas e elas tinham conteúdos únicos, então eu precisava que cada uma demonstrasse palavras-chave diferentes e descrições diferentes do conteúdo delas. Sem contar que eu também precisava mudar o title, que fica lá na abinha do navegador. E por último, todas essas páginas eram atualizadas semanalmente. A cada semana eu recebia pelo menos mais 50 páginas, que eram cadastradas através do back-end da aplicação. Então o desafio era grande. Pessoal, eu precisava muito compartilhar com vocês essa experiência que eu tive ao tentar ranquear uma aplicação React.js, só que eu não podia mostrar a aplicação do cliente. Então o que eu fiz? Eu criei uma aplicação, tá? Um blog, e nesse blog eu simulo um pouco do comportamento que eu tenho na aplicação original. Então dá pra gente entender o conceito muito bem apenas com essa aplicação fake que eu fiz. Eu vou mostrar um pouquinho a aplicação pra vocês. Basicamente o que eu fiz foi um blog bem grotesco. Ele apenas lista todas as publicações que eu tenho no banco SQLite, num API que eu fiz só para esse teste também. E aí quando eu clico em alguma dessas postagens, ele exibe ela para mim, o título e o conteúdo dela. E essa postagem ela pode vir aqui pelo Insomnia. A gente consegue fazer uma pesquisa e ver que tem título, o conteúdo dela e tags, que futuramente eu vou usar para o SEO. O código dele é uma aplicação React bem clássica. Basicamente eu tenho a home, onde eu faço a listagem buscando todos os posts da API através de useEffect. E eu tenho uma listagem não, eu tenho a exibição dos posts aqui, que eu exibo o post apenas buscando também através do useEffect. Eu busco o post que foi passado pelo parâmetro com ID e aí eu exibo ele na tela. Bem tranquilo. Então vamos lá. Meu primeiro desafio é que eu precisava que cada página tivesse 3 coisas únicas. O title, que era exibido lá na abinha do navegador, a description e as keywords, todas lá na meta tag. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, eu encontrei essa biblioteca aqui, React Helmet. Basicamente o que ela prometia fazer era inserir o cabeçalho de todas as minhas páginas, algo customizável. Ou seja, em cada página, de acordo com os parâmetros que eu recebi por ID ou então com o que foi carregado pela API, eu poderia carregar dinamicamente o title da minha aplicação e meta tags de SEO também. Parecia ser exatamente o que eu precisava. Então fui lá e instalei o React Helmet. Com ele instalado, agora eu só precisava configurar ele lá no meu blog. A primeira coisa que eu fiz foi lá na minha página de posts e importar o Helmet. Com ele importado, e pelo que eu havia checado na documentação, eu só precisava passar o Helmet dentro da minha div. E aí lá dentro eu conseguiria colocar o title que eu desejasse. E eu fiz isso. Então aqui, quando o post for renderizado, eu vou colocar o Helmet bem aqui. Helmet. E aí, pelo que eu entendi, tudo que eu passasse aqui dentro valeria para cada página individualmente. Então eu comecei com o title. E eu defini que o title dinâmico, que seria exibido lá na abinha do navegador, seria o title que veio na API. E aí eu precisava de mais 2 tags, 2 meta tags. A primeira se chamava description, e aí eu tenho que envolver ela com name ao redor, né? E aí eu passo um content para ela. E esse content, como eu não tinha nenhuma description para postagem, a gente viu isso lá no Insomnia, eu decidi que eu ia colocar um substring do meu conteúdo, mostrando os primeiros 15 caracteres dele. Então só precisava fazer um post.content.substring. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. .substring 0,15. E aí, eu já teria o meu post com a descrição lá dinamicamente. E aí, por último, eu precisava passar as palavras-chave. Então, eu passei aqui a tag keywords, né? E o content dela, isso aqui eu tenho no banco de dados, é o content. É o post.tags. E agora, tudo deveria estar funcionando. Vamos testar? Então eu vim aqui na minha postagem e eu já verifiquei que aqui em cima tá React App ainda, né? Então, mas tudo bem, na home eu não configurei nenhum title diferente. Eu preciso entrar na página e torcer para que quando eu entrar nela, ela esteja com o title que eu defini. Então eu vou clicar nessa testando pro vídeo aqui, ó, 112, cliquei e, opa, olha só, deu certo. E se a gente apertar F12 aqui e olhar o nosso head da aplicação, a gente vai ter aqui o description que está lá no public HTML, né? Mas não é isso que a gente quer. Mas se a gente olhar logo aqui embaixo, a gente tem, ó, post de teste B e tags, não veio nada. Por quê? Tananana.
porque a 112 ela realmente não tem tag dentro dela, mas eu vou entrar aqui em outra que tem a tag cadastrada no banco, essa daqui tem. E aí a gente vê que consegue ser exibido. Só que tem um problema. Isso daqui ainda não era o suficiente para o Google. Se vocês repararem, quando eu aperto F5, ó, ela tem um delay entre o carregamento e exibir a tag. E o Google não espera isso. O Google ele espera que a página já venha 100% renderizada. Inclusive, se a gente clicar aqui para exibir o código-fonte da página, ele só vai mostrar o código gerado lá pelo React. Ele só mostra o conteúdo que está aqui dentro do nosso public index.html. E o Google não sabe disso. Então, não resolveria o nosso problema, porque o Google ia continuar acessando aqui e ele ainda não enxergaria o que tem dentro do nosso código, não da maneira adequada. Então, a gente precisava achar outra estratégia. Nesse ponto, eu já estava começando a ficar preocupado, mas eu pensei, pô, existem aplicações feitas em React que tem um SEO bom. Então, se alguém já fez, eu consigo fazer também. E aí, eu recorri ao Deus da programação, ao detentor de todo o conhecimento da humanidade. Eu fui lá no Google. E aí, eu encontrei essa palavra mágica, Server-Side Rendering. Logo, eu fui tentar descobrir o que era Server-Side Rendering. E nas minhas pesquisas eu obtive a seguinte resposta. Server-Side Rendering é o processo de pegar todos os códigos JavaScript e CSS que são renderizados do lado do cliente e renderizar eles lá no lado do servidor. Ou seja, em vez do código JavaScript que a gente programou lá em React carregar na hora que a gente abre no browser, ele carrega lá no Node.js, lá no servidor que a gente tem Node que está rodando com a aplicação front-end. Se ficou complicado, relaxa. Você vai entender de acordo com o que eu for mostrando aqui, beleza? E aí, depois que eu descobri o que era Server-Side Rendering, eu fui pesquisar como é que eu fazia isso com React.js. E aí eu achei dois frameworks que utilizam React.js, é o framework do framework. E os que eu achei foram os seguintes, o Gatsby.js e o Next.js. Eu não conhecia nenhum dos dois, então fui no que eu achei a documentação melhor. E pra mim foi a documentação do Next.js. Assim que eu entrei no site do Next.js, eu vi que tinha esse botãozinho azul brilhando aqui. E eu cliquei nele e a primeira coisa que eu vi é que a gente podia fazer um blog seguindo um passo a passo. E o blog seria algo parecido com esse daqui. Então, eu segui todo esse passo a passo e eu criei o meu próprio blog. O blog criado com o Next.js é bem simples e até parecido com aquele que eu criei pra gente testar. E aqui basicamente eu tenho uma descrição do meu perfil e duas postagens que foram puxadas lá do próprio Vercel. E aqui está ele. Inclusive, se a gente clica aqui para exibir o código fonte da página, olha só o que acontece. O texto ele está renderizado aqui. Olha só. Então parece ser exatamente o que a gente quer. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer entrar e quer que o Google veja o nosso conteúdo sem ter que esperar carregar JavaScript nenhum. Inclusive, se eu venho aqui e eu desabilito o JavaScript, olha só, eu venho aqui e desabilito o JavaScript do F5 na página, ela continua funcionando. Isso acontece porque o JavaScript está sendo carregado lá no servidor e não aqui na página. E é isso. Essa aplicação é bem legal de fazer, eu recomendo que vocês façam, inclusive, esse Getting Started do Next.js, porque é bem tranquilo e vai valer a pena. E outro ponto é que depois que a gente tem ele pronto, a gente armazena ele direto lá na nuvem da Vercel. Essa Vercel é a fabricante do framework. Então olha que legal, a gente cria a aplicação e já consegue colocar ele lá na infraestrutura do criador do framework. Parecia até mágica, era exatamente o que eu estava precisando. Então o próximo passo que eu dei foi migrar o nosso blog, que estava feito em React puro, para Next.js. Como eu queria criar uma nova aplicação limpa com Next, bastou que eu digitasse o comando npx create next app e passasse o nome para ele, no caso, o blog do Lucão. Aí bastou que eu esperasse e eu teria minha aplicação em Next.js. Com ela criada, eu comecei a codificar. E para esse vídeo eu não ficar mostrando codificando passo a passo, eu só vou resumir para vocês aqui o que foi feito, beleza? Basicamente eu criei um arquivo chamado index.js e o Next já entendeu isso automaticamente como nossa página principal. Então eu alterei a maneira como ele buscava os dados lá da API. Agora eu uso esse getServerSideProps.
junto com o componente que está rodando. E repare que ele fica junto mesmo, não é dentro. Aqui está o componente que roda e aqui está o get server side props. Ele faz basicamente a mesma coisa que eu fazia antes com o useEffect. Então não tem nada muito de novo por aqui. Na hora que a gente entrar na pasta home, ele vai carregar os posts e exibir nessa listagem, beleza? A diferença é que a gente passa ele agora aqui através das props. Agora, para renderizar os posts, a coisa começou a mudar um pouco. A primeira coisa que eu fiz foi dentro de uma pasta chamada posts, eu criei esse arquivo aqui, ó, id.js, e o id estando envolto em colchetes, desse jeito esquisito mesmo. Dessa maneira, o Next ele entende que quando a gente acessar alguma rota com esse posts id, a gente quer chamar esse arquivo. Beleza? A primeira coisa que tem aqui para mostrar para vocês é esse método aqui chamado getStaticPaths. De novo, ele está em paralelo com o post, ele não está dentro, beleza? Diferente do que a gente está acostumado com React. Basicamente, ele é responsável por carregar todas as rotas de posts que podem existir lá no servidor. Então isso aqui, ele roda na hora do build. Então quando a gente está buildando a aplicação, ele chama essa função, busca todos os posts que existem, e aí ele já deixa estabelecido aqui, ó, quais são eles, beleza? E aí tem outra coisinha bem aqui que é importante. Essa função, ela roda apenas na hora do build. Ou seja, uma vez. Eu não vou ficar buildando o meu site todas as vezes que tiver um post novo, entendeu? Então, para garantir que a minha página é capaz de processar um post novo, eu deixo essa tag marcada como fallback true. E nisso, ela faz a verificação aqui em cima. Ó. Enquanto essa rota está em fallback, ela exibe um loading, ou seja, está carregando. Quando para esse fallback é porque ela já foi lá no servidor e executou essa função aqui, ó, onde eu realmente pego pelo ID e carrego o post dentro da página. Deu para entender? Se eu não tiver o post, ela espera com o fallback até que eu tenha. Quando tenho, ela exibe. Ou seja, eu não preciso me preocupar em ter que buildar a aplicação toda vez que eu tiver um post novo. Para rodar minha aplicação em modo desenvolvimento é bem simples. Eu só preciso vir aqui e digitar yarn-dev. Agora bastava que eu entrasse aqui no meu navegador e acessasse esse link aqui na porta 3000. E ele já estaria funcionando. Veja que é bem parecido com o que a gente fez lá no nosso blog. É basicamente a mesma aplicação, ela tem o mesmo CSS, só que de primeira, se a gente já clica aqui para exibir o código fonte, a gente já consegue ver que está cheio de código. E se eu entro dentro de algum deles, bora entrar aqui nesse testando vídeo 113, que foi o mesmo que a gente usou lá no outro. A gente consegue ver que ele também está mostrando o title aqui, e se a gente clica para inspecionar o elemento e olha o head, vamos ver, tá com as tags aqui, ó, description e keywords, as tags que eu coloquei aqui no código, olha só, as tags que eu coloquei aqui dentro do meu post, ó, do jeito bem parecido com o Helmet, só que agora a gente usando essa tag head aqui, beleza? E a pergunta que fica é, o código tá funcionando se eu clicar em exibir código fonte? Tá sim. Eu levei um susto aqui, por quê? Porque ele mostrou o cache aqui dessa rota. Só que tá mostrando, tá funcionando assim, olha só. Exibir o código da página, consegue ver aqui, ó. Post de teste, blá blá blá. Vamos achar um post maior. Esses aqui que eu coloquei com lore Y, eles são maiorzinhos, ó. Então se eu clicar aqui em exibir código fonte da página, tá aqui, ó. Funcionou. Tudo certo, tudo certo. Inclusive, se eu venho aqui e desabilito o JavaScript, vamos lá. Desabilitei, blá blá blá. Funcionou. Só que eu preciso simular isso aqui como se eu estivesse em um servidor. Então, para isso eu vou ter que fazer um processo diferente. Eu estou rodando aqui agora ele com o yarn-dev. E rodando como yarn-dev, rodando em modo desenvolvimento, essa funçãozinha aqui, ó, getStaticProps e getStaticPaths acontece toda vez que eu atualizo a página. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela aconteça lá do lado do servidor. E eu quero rodar isso aqui como se estivesse no servidor. Então eu vou parar aqui minha aplicação. Eu vou digitar um comando diferente dessa vez. Eu vou digitar um comando chamado yarn build. E esse comando ele está bem aqui no package.json. Ele basicamente vai chamar esse next.build, o responsável por criar o arquivo estaticamente. Ou seja, cada post que existe aqui dentro do meu código, ele vai ser criado fisicamente aqui dentro dessa pasta .next. Fisicamente mesmo, a gente vai ver. Vai ter um arquivo HTML e um arquivo JSON para cada post. Vamos lá. Beleza, olha só que da hora o que a gente tem aqui, ó.
Ele criou uma página 404 e ele criou para cada post um arquivo também. Olha só, 49 paths, porque essa é a quantidade de posts que eu tenho aqui dentro do meu banco. Ele também criou estaticamente esses arquivos. Bora dar uma olhada nele lá. Se a gente vier aqui dentro de .next, a gente tem algumas pastas aqui. Dentro dessa pasta static, a gente tem outra pasta com o nome bizarrão aqui. Esse nome é por causa do cache, tá? Para que o cache seja limpo quando a gente fizer o build novamente. Então, se eu clico aqui, eu vi em pages, eu tenho aqui o app, uma página de erro, o index e posts eu tenho id.js. Não é exatamente isso. Vamos lá, development, eu vou procurar aqui e eu mostro para vocês, que é muita pasta. E eu encontrei rapidão. Só foi burrice, fica na pasta server, faz todo sentido também. E aqui dentro da pasta server, aí sim, eu tenho uma pasta chamada static com o nome bizarrão. E dentro dessa página com o nome bizarrão, já começa aqui com meus arquivos clássicos, né? Só que dentro de posts, olha só, eu tenho um arquivo HTML para cada post. Eu vou até descer isso daqui, vou formatar pra gente olhar, olha só. Esse aqui é um post, esse aqui é o post de ID nenhum. Bora abrir o 62 aqui, ó. Formatei, olha só. O ID 62. Eu tenho aqui, ó, o nosso post estaticamente. E é isso aqui que o Next.js retorna para o navegador. Dessa maneira, assim o Google consegue ler na hora o que a gente fez. E aqui a gente vai até o post 113. Só que aí me bateu uma dúvida. Se eu tenho esses posts já gerados aqui, caso eu cadastre um post novo lá no back-end, vai funcionar? Se vocês lembram bem, a gente colocou esse fallback aqui como true. O objetivo é que ele funcionasse, né? Então, tipo, ele vai ficar esperando até que carregue o post. E depois que carrega, eu espero que esteja criado um novo arquivo aqui, ó, com o ID novo. A gente tem até então aqui no nosso Insomnia até o ID 113. Mas quando eu criar o ID 114, eu quero que ele carregue sozinho. Então vamos testar esse comportamento. Agora que a gente está com tudo buildado, eu vou fazer exatamente o que eu faria lá no servidor, né? Eu mandaria essa pasta de build lá para o servidor e lá eu rodaria um comandinho que a gente consegue olhar aqui no package.json, que é o yarn start. Beleza? Isso aqui inicia o servidor e ele vai ficar rodando como se fosse um servidor e não de JS. Beleza? Tá rodando. Não. Falou ready, tá rodando. Então agora eu vou vir aqui novamente e eu vou abrir aqui para ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza? Funciona. Eu clico aqui post 100, ele carrega. Eu clico aqui no post 113 e ele carrega. Mas e se a gente seria um novo post? Vamos ver. Eu vou vir aqui no Insomnia, vou colocar um novo post aqui, ó, vou colocar aqui, ó, testando se tá salvando mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, tem uns tags diferentes pra gente testar, chamada Varite, o erro E, beleza? E colocar um conteúdo qualquer aqui, colocar a música da Maísa aqui, vamos lá. E repetir ela infinitamente pra gente ter um texto grandinho, vai. Tá. Beleza, eu vou clicar em Send, pack. Criou. Post de ID 114. Beleza? A gente não tem isso criado aqui. Vamos ver agora como é que o Next vai lidar com isso. Vou vir aqui, ó, posts 114, aperto Enter e olha só, carregando, opa, apareceu já. E se a gente vir aqui, olha só o que aconteceu. Criou um novo post fisicamente aqui dentro do nosso servidor. Olha que da hora. E vai ser isso que vai ficar acontecendo com a sua aplicação no mundo real também. Bora criar outro só pra gente ver, vai lá. Criar com o mesmo nome, vai. Send, post 115, e aí eu clico aqui. Coloco o post 115, clique em Enter, loading e se a gente volta aqui, o post 115 foi criado. E detalhe, as nossas meta tags estão todas aqui. A gente consegue vê-las inclusive aqui no exibir código fonte. Tá bizarro, mas vamos lá. Description. Opa. Tá, o código feio vai ser difícil de ver, mas vamos lá. Vou exibir aqui, ó, head e tá aqui, ó, description, keywords, beleza? Tudo funcionando do jeito que a gente esperava. Missão concluída, pessoal. Como os arquivos já estarão buildados lá do lado do servidor, o servidor vai retornar para a gente no navegador exatamente o que a gente precisa. Com isso, o Google vai conseguir acessar nosso site, ler todos os dados que tem dentro dele, tanto as meta tags quanto o conteúdo do site em si, e ranquear o nosso site de maneira adequada. Ele vai funcionar exatamente como qualquer outro site HTML por aí. Eu consegui. Eu tenho um site que é completamente ranqueável com React.js. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou do Next.js. Se ficou com alguma dúvida, bora gerar um debate aqui embaixo. Esse canal ele tá passando por uma pequena revolução, as coisas vão mudar por aqui, os vídeos vão ficar melhores. Então se inscreve mesmo, vai valer a pena, tá? Esse aqui foi só o primeiro passo de uma mudança gigante no canal. E é isso.
beleza? Valeu por ter assistido até aqui e até o próximo.